Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa 10ª semana. 10ª semana da disciplina de Educação e Tecnologias do curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal Sul de Minas, campus Muzambinho. Finalizando o conteúdo da nossa disciplina e ajustando aí as atividades a serem complementadas ao longo da semana. Bom, conforme nós estávamos, então, alinhando, né, eu disse para vocês que eu juntei 2 conteúdos, que foi o quiz e o plano de aula, justamente em função dessa distribuição de conteúdos. Hoje é 26, né? Hoje é 26 de novembro, e esta última disciplina, esse último conteúdo, para o dia 3 de dezembro. Então, no dia 3, né, a gente vai finalizar a nossa disciplina e vai estar disponível para vocês aqui uma atividade, tá? Vai entrar aqui, isto referente a um plano de aula. Tá? Então, aí é o complemento. De quiz, eu nem não vou cobrar nada, não. Na semana passada, vocês me entregaram, né, o material do Google Forms. E eu até acabei dando mais prazo para vocês. Só que somente 12 alunos me entregaram este plano de aula, essa gravação do Google Forms. Eu estava olhando aqui, né, 12 nada, somente 8 alunos entregaram isso aqui. Então, eu vou pedir para aqueles que não conseguiram me enviar, que entrem em contato comigo, para que eu possa reabrir essa atividade, mas a gente reabre na seguinte situação: nós iremos combinar a data e principalmente o horário. Então, eu deixo programado, após nós termos combinado, deixo programado data e horário de abertura e de fechamento para esses que não entregaram até o momento possam, né, colocar essa atividade em dia aí, tá bem? Vocês entregaram para mim? Gabriel, Caio, Zé Antônio, quem mais que está aqui? Eu entreguei já. Sim, Era até Gabriel, ontem. correto. Também, né, Zé Antônio? Quem mais está aqui comigo? Deixa eu ligar o meu chat aqui. Legal, legal. Bom, então fica aí, né, a dica, vocês entram em contato com os colegas, vai ficar gravado, tá, esse ajuste aí. Estou aqui vendo o pessoal que me enviou. Letícia, você enviou? Quem que chegou agora? Karina, né? Karina, Letícia, foi enviado, então? Deixa eu ver. Bom, aí depois vocês vejam essa situação aí, tá? Para que a gente possa fechar esse conteúdo. E o que nós temos para a aula de hoje? Eu acredito que não sei bem o perfil de vocês, mas vocês vão para a área docência, da docência? Pode responder aqui para mim, seja no chat, seja no microfone, pode abrir. Olha só, Gabriel diz que sim. Quem mais? Karina, bom. Então, olha só, já é o suficiente, né? Quando eu pego uma turma e a gente pergunta quantos docentes são possíveis no final. Às vezes a gente tem uma decepção, né? O pessoal fala, não vou fazer, não, docência não, professor, Deus me livre, quem que aguenta isso? Então a gente conta mais ou menos com um percentual aí de 10, 20, 30%, né, de uma turma de 40, de 30 alunos, tá?
8, 9 alunos têm essa opção. Aqui vocês estão hoje em 4, né? 5 alunos e já 4 já manifestaram que sim, então eu acredito que a gente está aí num bom patamar. Mas temos que ter uma preocupação dentro desse contexto da docência. As ferramentas, elas vieram se transformando ao longo do tempo. E nós podemos dizer que a mudança mais brusca, mais radical que houve para o docente foi nesse período de pandemia, onde ele talvez não estivesse familiarizado com com a tecnologia, com as ferramentas tecnológicas que estavam ali disponíveis, porque ele estava presente em sala de aula, porque o momento presencial era o que prevalecia, ou então porque ele já estava assim numa zona de conforto e tinha se acomodado e não queria se atualizar e tal, e isso acontece demais, né? É uma vivência que nós percebemos aí, né, de docentes e docentes, principalmente em final de carreira, né, que se sentem assim nessa situação, né, de já tá bom, o que eu tinha que fazer eu já fiz até aqui, e daqui para frente não quero mais nada não, eu vou conduzindo, eu vou empurrando até chegar minha aposentadoria e eu quero parar. É uma triste realidade, mas é uma realidade. E naquele momento dessa mudança radical, muitas escolas fizeram essa imposição. A partir do mês que vem, as aulas serão transmitidas todas online. Quando foi chegando essa situação, a experiência que a gente observa com esses docentes que não estavam familiarizados, né, com a tecnologia, era aquele primeiro espanto, aquele frio na barriga. Falar para uma câmera. Nessa semana eu ainda participei de uma reunião junto à Secretaria de Educação do Estado, e a gente percebe que é uma situação assim, bem diferenciada da nossa. Se eu comparar a nossa, nós podemos dizer que eu não vou dizer pela rede federal, não, vou dizer pelo campus Muzambinho. Nós saímos na frente, e saímos na frente assim, com bastante antecedência. Grande parte dos professores, dos docentes do campus, eles já haviam atuado em algum momento no EAD. Acho que eu já contei essa história para vocês. O EAD, se eu já contei, alguém me dá só um feedback aí. O EAD surgiu no campus Muzambinho lá em 2008. E com os cursos técnicos de educação, de informática, meio ambiente, acho que tinha um técnico, chegou a ter alguma coisa de técnico agrícola, assim, mas ficou difícil de ser conduzido, porque as escolas dependiam de uma prática e os polos eram distantes, então ficou inviável. Mas a informática, o meio ambiente e tinha mais um curso, pessoal. Qual que era? Tinha mais um, da área de saúde, se eu não me engano. Sim, tinha alimentos, isso mesmo, alimentos, meio ambiente, informática e análises clínicas. Esses 4 cursos iniciaram ali em 2008. Esse mesmo espanto que a rede estadual teve entre 19 e 20, nós da rede federal, nós do campus Muzambinho, tivemos lá em 2008, quando o diretor anterior ao professor Renato, né, que foi o professor Luiz Carlos, nos colocou esta situação.
E foi uma reunião feita ali no auditório, em uma época em que nós não éramos ainda Instituto Federal de Ensino e Tecnologia, nós éramos Escola Agrotécnica Federal. E estávamos num processo de transformação de que talvez passasse a ser Cefet. Isso foi um dos últimos movimentos feito na época do PT. Eu posso dizer que, por todos os problemas que o PT trouxe para o país, todas as roubalheiras, né, e desvios que o PT ele dissimulou. Eu posso dizer que na educação nunca se teve um governo que tenha feito tanto pela educação quanto o PT. Seja nos mandatos de Lula e até no mandato da Dilma. Nunca a rede federal foi tão valorizada e cresceu tanto, com tantos campos, inovações, cursos, quanto nessa época. Eu não sou da época Fernando Henrique, mas diziam aí os antigos que foi um retrocesso total. Nós tivemos professores, né, pedindo para sair. Eu quero a minha exoneração. Eu não aguento trabalhar nesse sistema onde não há a valorização, onde o governo quer destruir, quer acabar com a rede federal. Então, isso eu ouvi, não vivenciei, que isso aconteceu na gestão do Fernando Henrique. Vieram outras gestões depois, né? Itamar veio depois, e eu não me lembro se o Collor veio antes ou veio depois também, e aí já vieram PT e tudo mais. Parte desse retrocesso que aconteceu lá no passado, antes da era PT, eu estou analisando o PT somente na educação. Tá? Não quero que vocês me vejam aqui como partidarista, não sou PT, tá? Votei neles atrás, mas na última vez não votei, não voto. Tá? Mas a gente não pode negar o lado bom que eles fizeram. E no final desse processo, foi colocado que deveriam ser criados os institutos federais. E foi aí que, através de uma junção das 3 escolas agrotécnicas, vamos dizer assim, mais importantes aqui do sul de Minas, que eram Muzambinho, Machado e Inconfidentes. E nessa ordem mesmo que eu disse aqui. Muzambinho, Machado e Inconfidentes. Elas se uniram e formaram, né, um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do sul de Minas Gerais. Crescemos muito. De 3 campos, de 3 escolas agrotécnicas que se transformaram em campos, nós somos hoje 9 campos. Temos aí, vocês devem conhecer, né, todos os campos da rede. Cresceu-se muito. E foi justamente nessa época, entre 2008 e 2009, nessa transformação, que o próprio PT colocou que a educação deveria chegar aos pontos mais remotos desse país. Atingir a todos, para que estes todos tivessem condições de, no mínimo, né, estarem qualificados, atualizados e, diante da situação, poder disputar, de repente, de igual para igual, com aquele que tem mais condições e possa estar dentro de uma rede federal com aula presencial ou nas particulares, não importa.
E a gente sabe que isto é uma realidade, porque um curso à distância ou qualquer curso presencial, a instituição ela dá o melhor dela. Mas quem faz esse diferencial são vocês, são os alunos. E eu sempre briguei dentro dos cursos que eu atuei, principalmente a época que eu estava na coordenação do técnico em informática, do EAD no técnico em informática e num polo de rede que nós tínhamos na época em Alterosa, que hoje não existe mais esse polo, onde eu coordenei e trabalhei com vários cursos, e eu sempre disse que vocês, alunos, vocês discentes, são a razão de nós existirmos. Vocês são o nosso produto. Vocês são o material que nós temos que zelar, cuidar, procurar fazer o melhor, porque se não fosse vocês, nada desse conglomerado, né, desse sistema complexo que é a educação hoje, existiria. Infelizmente, nesta nova gestão, né, PT, do governo federal, esta valorização ela não acontece. E nós já ouvimos por boca de ministros dizendo isto. O que se tem hoje e o que se toca hoje é de uma gestão atual dos diretores dentro dos campus e dentro da reitoria, né, o reitor, nesse momento o professor Marcelo Bergaioli, que é docente do campus Muzambinho, né, assumindo, e de uma forma geral administrando o que veio lá atrás da época PT. Porque se o PT não tivesse feito isso lá, nós não teríamos nem isso agora para administrar. Aí seria o caos mesmo, aí seria o fim mesmo. E foi colocado para nós nessa época, em 2009, entre 2008 e 2009, pelo professor Luiz Carlos, e dentro da expansão da rede federal, que os cursos de educação à distância deveriam chegar aos pontos mais remotos. E o Campus Muzambinho abraçou essa ideia, abraçou essa causa. Nós fomos convocados, então, nessa reunião e foram já dadas as diretrizes dos cursos, dos 4 cursos que iriam iniciar nesta modalidade de educação à distância. Quando eu percebi que a informática estava ali, eu corri e dei meu nome. E eu me lembro que nós fomos 2 de todo o pessoal que existia dentro do Campus Muzambinho, que não era muito, tá? Na informática, porque ainda era um sistema de transição, ainda tínhamos poucos cursos, poucos alunos, somente o professor Marcelo Paes e eu demos um nome para nos juntarmos, né, aquele desafio que era o EAD. Fizemos um curso de capacitação, curso de 40 horas, apresentamos o resultado, era obrigado que nós apresentássemos o resultado, nós tínhamos que passar naquele curso, porque ele exigia uma média, e a média não era 50%, eu lembro que era 80%, e nós tínhamos que apresentar ao final este resultado, para que aquela opção que nós fizemos lá atrás, ela fosse acolhida, e a partir daí o campus investisse no docente, né, que assumiu o desafio, para prepará-lo, né, como trabalhar o EAD, porque até então era novidade a educação à distância para nós, né, aqui no sul de Minas, e para o campus, para o Instituto Federal Sul de Minas era novidade. Eu me lembro que a gente fez esse curso, eu apresentei meu resultado, foi superior a 80, senão não teria dado sequência, e nós fomos encaminhados para a UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. E lá nós fizemos um treinamento em docência de educação à distância. Quer dizer, já vocês vão entender por que eu estou contando essa historinha toda aqui.
E nós fizemos essa capacitação e quando voltamos, né, foi nos dado a incumbência de prepararmos o material. Não tínhamos material. A grade estava definida, as disciplinas, mas nós não tínhamos professores e não tínhamos material. E na época, as disciplinas que tinham foram divididas por nós dois professores, começamos a escrever o material, escrever a apostila. Então, trabalhamos aí como professor autor. Eu tenho 5 apostilas escritas e credenciadas dentro do EAD. Elas têm que ser homologadas, porque essas apostilas geram um código, o ISPN, que é um código de produção. E na época nós preparávamos aula, escrevíamos material, administramos plataformas, tá? Montava isso que a gente faz aqui, tá? nesse Moodle, que já era Moodle lá atrás também, e ainda viajávamos para os polos aos finais de semana para dar essas aulas. E isso foi num período de 2 a 3 anos, 2 anos mais ou menos, 2 anos e meio, a gente enfrentou isso daí, mas a partir daí já começaram a aumentar o número de docentes, o pessoal começou a ter uma confiabilidade maior na educação à distância, o pessoal começou a aderir. Foi a época que eu saí de professor autor e professor formador, coordenei tutores, fui para a coordenação de tutoria, e da coordenação de tutoria eu fui para a coordenação do técnico em informática à distância, onde eu atuei até 2019. Foi de 2013, 14 que eu assumi a coordenação e vim até 2019. Peguei essa coordenação com 7 polos e entreguei com 18 polos em 2019. Quando veio essa gestão do presidente, né? Esses polos decaíram e tal, e hoje eu resumo a vocês que nós temos 5 para 6 polos. De 19, 18 polos, a gente caiu hoje para 6 polos. Aí já mostra para vocês, né, como que está o refinanciamento dos cursos à distância, como que este atual governo visualiza isso, encara isso, né? Então, sou totalmente contra, já era e continuo sendo, e serei eternamente contra a este, né, que se julga aí presidente, que eu digo aqui, que não me representa. A gratidão que nós vimos naqueles alunos quando o material estava disponível e que eles, em locais remotos, poderiam ter acesso a um curso federal, um curso de qualidade, onde os polos nas cidades, né, das parcerias tinham internet, colocavam internet boa, e as aulas eram transmitidas num sistema de data show, não como vocês aqui. Quem tinha computador acessava em casa, mas a maioria não tinha. Eles iam até um polo, o polo colocava as aulas ali, transmitiam através de uma webconferência, que nós tínhamos uma ponta aqui em Muzambinho e outra ponta lá no polo, né, e a gente fazia isso. E olha que a gente não estava por perto, não. Nós tínhamos polo em Juiz de Fora, polo em Cataguases, polo lá em Timóteo, que é o Vale do Aço, polo na zona da mata, polo distantes, polo em regiões que a gente percebia a gratidão, tá, dos alunos receberem aquele material e receberem um ensino de qualidade. E nós fizemos isso. Eu sinto muito grato pela oportunidade, principalmente de ter assumido, né, esta responsabilidade e aceitado esse desafio na época. E todo esse processo a gente fazia com a melhor das desenvolturas de amor. Mas antes de tudo isto, antes de toda essa preparação de uma aula, seja ela presencial ou à distância, em qualquer modalidade que seja,
você tem que, primeiro, ter o domínio do assunto. Segundo, é necessário que você tenha uma didática. Por isso que eu perguntei aqui para vocês, quem vai dar sequência a essa carreira, será docente, né? E essa didática, ela está sendo lapidada em cada um de vocês. Essa docência está sendo passada, né, nesse passo a passo. E eu acredito que a minha disciplina esteja contribuindo com as ferramentas tecnológicas, né, que possam ajudar, como vocês já viram aí nas aulas passadas, né? Google Form, Quiz, né? Kahoot, tanto ajuda, né? Tanto vem a complementar esses conteúdos para que você leve um material de qualidade ao seu aluno, coisa que nós não tínhamos no passado. Não tínhamos tantas ferramentas assim. Mas, independente de nós não termos uma ferramenta lá atrás, ou hoje vocês terem todo este conjunto, né, de tecnologia à sua disposição, em momento nenhum você vai menosprezar, tá, um material que é de suma importância e domínio de qualquer docência, que é o plano de aula. Então aí, gente, contei essa historinha toda para chegar aqui nesse material nosso. E é necessário que você faça esse plano de aula. Por mais que você tenha o domínio da tecnologia, que você tenha o domínio da disciplina, no momento em que você está diante de uma sala de aula, dúvidas podem surgir. E se você preparou um plano de aula, né, com esmero, com consideração com o seu aluno, com conteúdos da sua disciplina, de que você está trabalhando ali, com certeza essa aula será uma aula de qualidade. E os nossos alunos hoje, de uma forma geral, eles são críticos. Coisa que no passado não eram, eles são críticos. E eles levantam situações, eles levantam dúvidas. E se você não estiver preparado, se você não tiver uma carta na manga, você pode passar vergonha ali na frente da sala. E o que eu trouxe para vocês hoje, o quiz é um material complementar, tá? E vocês depois vão assistir esses vídeos aqui que eu deixei. Inclusive tem esse daqui, que é uma aula minha das ciências biológicas mesmo, da turma que trabalhou o primeiro semestre. Foi uma aula dada no dia 28/5, já finalizando, né, o curso também. Eu coloquei aqui. Coloquei as competências da BNCC, né, que é justamente aquela que vai reger o que uma instituição vai trabalhar dentro do seu conteúdo programático. Então, é uma entrevista, tá, que foi colocado aqui, onde são citadas essas 10 competências, é um material de apoio e de complemento aqui para vocês, tá, que eu tenho certeza que ele vai ser bastante útil, né, porque ele vai trabalhar aí como que você faz para construir um material, né, para trabalhar uma educação inclusiva, né, para você capacitar pessoas e, ao mesmo tempo, fazer com que essas pessoas se sintam valorizadas e saibam valorizar como um todo. Então, não deixe de assistir esse vídeo aqui, não. Esse daqui é outro complemento de quiz também, são 2. E no material complementar, ainda tem 2 vídeos aqui, que são os modelos de um plano de aula e como fazer um plano de aula. Tem um PDF que eu vou colocar para vocês aqui ainda, que é sobre o plano de aula, que vai entrar aqui, ó, embaixo do quiz.
E junto, né, vai ter aí também a última atividade de vocês dentro da nossa disciplina. Montar um plano de aula é você se precaver de empecilhos que possam surgir, é você ter uma organização do conteúdo que você está trabalhando para que esse conteúdo ele seja sequencial. E é claro que a gente segue algo também. Dentro de um plano de aula, a gente não inventa o conteúdo. Cada disciplina, no momento em que é feita a divisão dentro de uma instituição, vamos criar um curso, este curso vai ter esta grade, dentro dessa grade nós teremos estas disciplinas, é definido a carga horária de cada disciplina, tudo isso tem uma metodologia do próprio MEC, a instituição também não age de forma aberta, ela segue, né, uma orientação do MEC. E junto com essa carga horária, essa distribuição, essa importância da disciplina dentro do curso, é passado a ementa do curso. O que é a ementa? São os conteúdos, são os tópicos que serão trabalhados dentro daquela disciplina. E é só. Você não pega, na maioria das vezes, você não pega uma apostila, um material preparado. Você vai preparar as suas aulas. Você vai criar um material, se for necessário, com base na ementa. Você vai pegar a ementa do curso e vai dividir dentro daquela carga horária que tem a sua disciplina, para que você possa ter, né, uma cronologia, início, meio e fim. E junto você faz a divisão das formas avaliativas que você vai desenvolver no seu curso. É somente uma prova, é um trabalho, é uma pesquisa em grupo, é uma pesquisa individual. Isso tudo está na conjuntura de um plano de aula. Então, como montar e como fazer. Então, esse material que eu deixei aqui embaixo, ele vem a complementar isso daí. Modelos de plano de aula, como fazer, né? E aqui em cima, eu vou separar esse material aqui, tá? Eu não vou deixar junto aqui, não. Vou deixar quizzes junto, separado do plano de aula. E essas 10 competências aqui da BNCC. Então, pessoal, é algo que vocês irão utilizar por toda uma vida. Seja um plano mais simples ou um plano mais complexo, né, ele vai estar presente na sua vida, ele vai anteceder a sua aula. As bases, né, a base comum e curricular, que é o BNCC, Base Nacional Comum e Curricular, é ela que direciona isso também. Então, quando vocês assistirem esse vídeo aí, né, a BNCC ela tem essa função de buscar as soluções, de melhorar a educação, de melhorar o ensino dentro da rede federal, da rede pública, da rede municipal. E essas competências, elas trazem justamente isso, essa compreensão da descrição de conhecimentos, habilidades, atitudes e, principalmente, valores. Então, assistam com calma, assistam com atenção esse conteúdo que vai ficar aqui hoje e até às 18 a atividade já vai estar ali postada também para vocês. Então, eu acredito que na sexta-feira, no dia 3, nós já estaremos com as notas definidas. Eu não vou estar ainda somente com essa última atividade. Mas
ficar faltando só ela, para que vocês já tenham as notas que vão estar no swap. Então lá você já sabe, né, a sua situação. Para quem ficar de recuperação, nós temos aí o dia 10, o dia 10 de dezembro, até o dia 15 no máximo para recuperar vocês e abrir uma atividade que não pode se encerrar após o dia 22. E aí, curso finalizado. Infelizmente, nós não nos conhecemos, né? Presencialmente, não nos conhecemos. Acredito que não, né? Eu tenho uma memória péssima quanto a fisionomias, a nomes. Se eu já vi vocês por aí, me desculpe que eu não reconheci. Mas foram momentos bons que passamos aqui. Eu acredito que tenha havido um crescimento em cada um de nós. O docente também cresce, o docente também evolui nesse processo de ensino e aprendizagem. Porque para que eu possa levar a vocês o ensino e buscar de vocês esta aprendizagem, eu estou aprendendo muito mais do lado de cá. Porque eu tenho que preparar isso tudo, tenho que estudar também. Então, vamos dizer, ossos do ofício. E eu sempre brinco que a área de docência, principalmente nesse nível de cursos superiores, de tecnólogos, de técnicos, né? A gente trabalha com um material humano muito focado, um material humano assim, já de mente formada, que já sabe o que quer, que sabe valorizar, que identificam os valores e as competências de cada um. Bom, pessoal, querem falar alguma coisa? Deixa eu abrir um espaço para vocês, né? Parece que eu pouco ouço vocês, uma porque eu não dou o espaço mesmo e outra porque eu falo demais. Mas vamos lá, Gabriel, fala alguma coisa para nós aí. Conta alguma experiência. Relata algo aí. Gabriel tá aí? Gabriel, como que você vai para a sala de aula? Como que você vai encarar aquela molecada toda ali? Hein? Mas aqui você vai falar para uma sala também. E até é mais fácil você falar aqui. Né? Praticamente sou eu. Os colegas também estão aí, mas cada um na sua casinha. Cada um no seu quadrado. Tá bom, Gabriel. Caio, você tá aí, Caio? De corpo e alma, Caio? Ou só a fotinha? Ih, gente, olha só o Caio. O Caio deixou a gente aqui, né? E foi. Deve ter ido pegar um café, Letícia? Por que, Letícia? Vocês estão juntos aí? Não? A aluna é tudo igual, né, Letícia? Defende o colega até no último momento. Zé Antônio, fala pra nós aí. Dá o ar da graça. Abre o áudio. Mas fala, vamos ouvir tua voz. Vamos ouvir a voz doente do Zé Antônio. Ele que disse, tá? Vamos lá, Zé Antônio. O que você tem que passar para nós? Fala aí. Experiências vividas? Experiências de vida? Vocês conseguem ouvir eu? Opa!
Uma voz de locutor de rodeio, vamos lá. Minha garganta tá ruim. Se tiver ruim minha voz, aí vocês me desculpem. Rapaz. Então, você quer que eu falo sobre o quê? Tipo, Fala experiência de de vida na você, escola? conta de você, das suas experiências, de seus sonhos, o que você pretende, das suas dificuldades, seus anseios, tá? Ou então das suas repulsas. Tá, vamos lá então. Meu nome é José Antônio, tenho 20 anos, moro em Guaxupé. Eu estudei minha vida toda em escola pública, então o ensino que eu recebi não foi assim lá tão bom, né? Eu sempre quis seguir na área das ciências, se não das ciências, da área mais da tecnologia, tipo, fazer design gráfico e tal, tanto que eu trabalhei com isso por um bom tempo. Aí agora, né, tô fazendo curso, tô gostando bastante, tô trabalhando aqui na farmácia de Guxupé, na farmácia municipal, e eu pretendo seguir carreira, né, pelo menos na parte ou de farmácia ou de laboratórios. Então é algo que eu tenho bastante vontade de seguir. E minhas repulsas é tudo que tenha conta. Então física e qualquer outra coisa que tenha conta, pra mim é horrível, não serve. Acho que é isso que eu tenho a dizer. Legal, Zé Antônio, já deu para ouvir um pouquinho de você, era isso mesmo, tá? Mas é assim mesmo, gente, é um processo construtivo. Essas repulsas que a gente tem hoje, de repente, vai chegar um momento que você fala assim, pô, não tem como escapar disso não. Ou eu encaro esse negócio aqui, ou então tudo que eu fiz é por água abaixo. E aí, cara, você encara e no Eu, final. esse semestre com física, tô desse jeito, né? Tem que ir, né? Fazer o quê? Não tem outra escolha. É por aí mesmo, cara, é por aí. Sabe? Então, é tudo uma questão de tempo e de momento. Valeu, Zé. Obrigado, viu? Por nada. Napoleão. Grande Napoleão. Fala um pouco de você, Napoleão. Aí, tá dando pra me escutar normal? Opa! Ué, o que você quer que fale? Mesma pergunta do Zé Antônio. Ah, manda ver aí. Fala dos teus anseios, das tuas vontades, dos teus planos futuros, das tuas dificuldades hoje. Conta pra nós aí de você. Quem é Napoleão? Ó, só para ter uma noção breve do tanto que eu já mudei de ideia. No começo, antes de eu entrar no ensino médio, eu queria fazer engenharia mecânica, eu mudei para física no ensino médio, depois queria fazer história, resolvi fazer filosofia. Tudo Tive a ver. problemas familiares, fui no meu plano C, que era biologia aqui no IF, fiquei aqui no IF. Comecei a me encantar mais pela fisiologia, queria aprender neurociência, até hoje é um hobby meu, pretendo continuar como hobby. Cheguei a pesquisar tanto de ir no hospital Albert Einstein, participar de um congresso de neurociência, só que no momento que eu começo a pensar em fazer pesquisa, que no caso eu teria que fazer ressonância magnética, aí tem dois tipos que agora eu não me lembro o nome. Uma eu acho que é funcional, você vê o negócio funcionando, mas você sabe mais ou menos onde está atuando no cérebro. Você vê o consumo de água, se não estiver enganado. Aí eles tratam em voxel, não em pixel. Se trata de vetores tridimensionalmente. E tem acho que é de difusão, que você sabe onde está, mais precisamente, só que é uma foto. Ainda não conseguiram juntar os dois, sabe? Uma coisa muito precisa, mas ao mesmo tempo, e tem a questão do negócio ser muito intrusivo. E eu gosto de estudar, mas não consigo me imaginar trabalhando nisso. Aí eu comprei o videogame Xbox Series S da nova geração. E fazia, eu acho, uns 7 anos que eu não jogava um jogo novo, por exemplo. Eu ficava só jogos velhos, sendo que eu passei muito tempo jogando quando eu estava no Fundamental. Redescobri, parecia criança jogando, não via a hora de querer jogar, isso no final do ano passado. Comecei a pensar e teve uma moça num outro congresso de neurociência que ela falou que viu um cara, ela viu um jogo que era uma simulação para ajudar pessoas que fossem tratar, eu acho, pessoas com Alzheimer, Ah, só que utilizava realidade virtual. Aí eu pensei, poxa, junto o útil ao agradável. Se eu aprender a desenvolver um jogo, tem os assets, dependendo de qual engine eu vou usar,
de, sei lá, sofá, cadeira, essas coisas, e junto com o conhecimento de neurociência ou ciências em geral, dá para fazer alguma coisa do tipo. Caso for fazer, assim, eu descobri ontem o termo, mas eu preciso pesquisar para ter certeza do que eu estou falando. Ah, Mas existe uma categoria de jogos que chama Serious Games. É um jogo que ele não é feito em essência para entreter, ele é feito em essência para ensinar. Então, aí lembrando, eu saí lá de engenharia mecânica, passei por humanos, fui para ciências biológicas, agora estou querendo para a parte de tecnologia, voltar com ciência, para estar desenvolvendo um jogo. Mas ainda penso na possibilidade de talvez desenvolver um jogo de entretenimento, só que eu gosto muito do gênero de terror, então talvez eu tentaria me envolver com algum estúdio ou escrever um roteiro de um jogo de terror. Eu ó, já tenho até um personagem de terror muito estranho, só que eu acho que não é melhor falar agora, porque ele é aham. muito estranho, mas eu já tenho até um personagem que seria muito, assim, seria bom pro contexto do terror, só que é um personagem, como é que eu vou explicar? Não estou conseguindo pensar no adjetivo melhor para explicar ele. Ah. Enfim, ia ser assustador de uma outra forma, ia tentar envolver um pouco do grotesco, do rude com a questão psicológica. Ah. Aí é isso. Gente, quanta coisa, né, a gente descobre, né, de cada um de vocês. Como é legal, Napoleão, ouvir os relatos, né, e as aventuras que vocês já fizeram, né, com tão pouca idade, digo isso comparando com a minha, né? Com tão pouca idade, o tanto que vocês já são maduros, né, e já evoluíram e já tentaram uma coisa e outra. E, pô, Leão, guarda com você aí, olha, independente do que você venha a fazer, faça aquilo que você se sentir bem. Faça aquilo que você diga que eu me sinto realizado, eu me sinto feliz com o que eu faço. Desafios sempre vão estar surgindo na sua vida. Saiba administrá-los e, ao mesmo tempo, lapidar, né, essa bagagem que você está adquirindo para que você possa superar esses desafios, esses obstáculos que são naturais da nossa vida. Mas muito legal o teu relato aí. Tá? Parabéns, tá, por essa carreira que você já trilhou até aqui. Letícia, alguém saiu. Quem foi? Tem uma menina aqui que saiu. Oi, Letícia. Finalmente chegou minha vez, hein? Ah, Chegou. Letícia. Você já estava assim com medo de a gente pular você? Eu falei assim, oxe, o professor tá me ignorando já. Me desculpa, Letícia. É brincadeira. Uhum. Vai lá. Deixa eu te conhecer melhor. Deixa a turma te conhecer. O pessoal já te conhece? Tá cansado de me conhecer já. Ah, é? Mas Aham, no presencial também? aham. Então sou só eu que não te conheço. Vamos lá. É. Ah, bom, eu tenho uma irmã gêmea, que é a minha cara. Ah, que A beleza. gente, só que ela estuda lá em São Paulo. Ah, E eu sempre gostei muito da área da educação mesmo. Aí, na verdade, eu queria ser psicóloga antes. Só que aí eu acabei optando pela biologia, porque também era meu sonho ser professora. Eu fiquei meio na dúvida, né? Mas aí, como a biologia estava bem mais acessível, eu acabei fazendo e eu pretendo ser professora mesmo. É o meu sonho. você se enxerga numa sala de aula, então hoje você já consegue visualizar isso? Sim. Já foi para estágio? Já atuou em sala de aula? Já, eu já fui em sala de aula, só que só com um grupo todo, não foi sozinha. Sei. Agora eu dei aula pelo computador, né? Aí eu já dei aula sozinha para o pessoal do ensino fundamental e ensino médio. Que bom. E se sentiu à vontade? Sim, eu gostei bastante. Eu fico um pouco nervosa antes, mas dá certo. Essa bagagem que vocês pegam antes, né? Isso aí é o que fortalece a decisão de vocês. É o que dá segurança depois, né, quando você vai realmente para o seu trabalho em campo.
Então, é muito legal isso daí. Vamos ver em sala de aula, que eu sou pequena. Aí, se os alunos me confundirem com aluno também, ai, Deus. Eu vou ser do tamanho deles. Mas é tranquilo. Mas que bom, Letícia, que bom que, vamos dizer assim, você redescobriu, né? Você descobriu algo que te dá prazer e ao mesmo tempo vai te dar o retorno esperado, né? Porque a gente também busca o retorno financeiro. Né? Ninguém Sim, trabalha por prazer, somente por prazer ou somente por hobby. Trabalhamos principalmente por necessidade, por realizações, por planos, por sonhos, né? Então é natural. E que bom que eu percebo que vocês, né, dizem que acertaram, que estão no caminho, né? E que isso vai render frutos lá. Podem ter certeza que esses frutos, essas sementes que vocês estarão plantando, a gratidão vocês vão ter no momento que vocês verem eles atuando dentro de um mercado, dentro de um trabalho, né, se sentindo realizado e vocês saberem que vocês deixaram a contribuição ali. Um pouquinho de vocês passou por aquele indivíduo para que ele se complementasse, para que ele se completasse, para que ele fosse alguém. Então isso é muito gratificante. Tá? sim, é verdade. Pessoal, que bom conversar com vocês hoje. Que bom ouvi-los. Tá? Façam isso. Ó, já dei até uma mudada aqui enquanto eu estava conversando com vocês. Né? Eu já dei até uma mudada aqui no visual desta aula. Já dei uma separada nos vídeos aqui, na apresentação. Tá? Então, vocês já vão ver aí um layout um pouquinho mudado. Aí, ó, tá? Já dei uma limpada ali, já dei uma mexida aqui. Tá? E já vou colocar essa atividade aqui também e mais algo sobre plano de aula. Ok? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não? Tranquilos? Eu não pulei ninguém não, né? Não deixei de chamar ninguém não. O Gabriel, o Caio, Antônio, Napoleão e Letícia. São só vocês 5. Tinha alguém mais, eu não me lembro quem que saiu. Karina, isso mesmo, Karina saiu. Pessoal, marquem a frequência lá, viu? Esqueçam não. Dá uma olhadinha lá. Vou até dar uma mudada lá, que eu acho que o tempo já venceu. Eu vou dar mais 15 minutos lá. Tá bem? Um abração. Uma boa semana a vocês. Um prazer. É sempre um prazer trabalhar com vocês. Até mais, gente.